Oi, gente, o que você precisa para ter mais autoconfiança? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse vídeo e hoje eu trouxe para você 7 coisas que você precisa para ter mais autoconfiança. Bom, antes de começar o vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu gostei nesse vídeo, que assim esse vídeo consegue alcançar mais pessoas, consequentemente ajudar mais pessoas. Você já se perguntou por que existe aquelas pessoas que quando chega no lugar, ela chega chegando, ela tem determinação, ela tem postura, desenvolve muito bem, muito comunicativa? Esses daí são alguns dos sinais de uma pessoa que é autoconfiante. E se você tá aí se perguntando, mas como que eu faço para ter esse negócio de autoconfiança? Como que funciona? Fique tranquilo, fica tranquila, porque a autoconfiança é algo que você pode desenvolver em si mesmo, que você vai trabalhando e com o tempo já consegue notar grande diferença no seu comportamento, porque tudo isso tá ligado ao nosso comportamento. Antes de mais nada, você precisa ter consciência de que a autoconfiança, ela não tem nada a ver com riqueza, não tem nada a ver com beleza, com classe social, porque assim, tem muitas pessoas que são bonitas, que são ricas, são bem-sucedidas e ainda assim elas não têm autoconfiança. Por que isso acontece? Porque dentro de nós carregamos alguma coisa relacionada à rejeição. Pode ser algo do nosso passado, quando a gente era criança, alguma coisa que alguém falou de desagradável pra você em algum determinado momento e que aquilo afetou muito o seu emocional e você leva. Na fase adulta tem muitas pessoas que não têm autoconfiança, tem medo de chegar, tem medo de ir a determinados lugares, tem medo de conversar com determinadas pessoas. Tudo isso pode ser que seja de traumas que você passou lá atrás. Um exemplo bem rápido para você é que existe filhos de pessoas muito bem-sucedidas que vão para a escola e são tímidas, são mais medrosas, ficam no canto da sala, não conversa com ninguém. Tudo isso é um pedaço da autoconfiança que foi destruída. Excesso de timidez, excesso de medo são problemas de autoconfiança. Espero muito que esse vídeo ajude você. E uma das coisas que mais causam problema de confiança é a autocrítica. É você ficar se criticando muito. Alguém comentou que algo que você fez não tá legal ou tá errado, você leva aquilo pro seu emocional e você acaba que fica se martirizando. A tua cabeça fica pensando nisso frequentemente e você se acha ruim. Você fica se autocriticando o tempo todo. Você se sabota, você leva pro teu psicológico que não é legal você fazer esse tipo de coisa. Às vezes é um sonho, às vezes é um trabalho novo que você queira começar e quando você comenta, se alguém joga um pininho de crítica ali, pronto, isso é motivo suficiente para acabar com o teu psicológico, para desmotivar você e isso deixa você com menos confiança, você não confia em si mesmo. O insight aqui do começo do vídeo é que chega desse excesso de medo, esse excesso de culpa, esse excesso de crítica, porque a pessoa falou que assim, não importa o que a pessoa falou. Primeiramente, vamos ver o que você acha. O que você precisa de início é dar um basta nesse tipo de crítica, você ficar se julgando o tempo todo. Fez qualquer coisa, tá errado, porque pra mim não funciona, porque pra mim não dá certo, que eu não sei fazer isso. Essa é a primeira coisa que você precisa cortar. Você precisa parar de ficar se julgando. Entenda, nós somos perfeitos nas nossas imperfeições. Ninguém é perfeito, você não precisa buscar se parecer com alguém. E muitas coisas hoje a gente consegue modificar em nós mesmos. A gente consegue melhorar as nossas palavras, refinar o nosso vocabulário, fazer uma oratória para conseguir falar em público, se desenvolver, se comunicar melhor. Muitas coisas hoje são treináveis. Se você já tá gostando desse vídeo, desse conteúdo, não esqueça de clicar no botãozinho de se inscrever, leva 2 segundos bem rapidinho e deixar o seu gostei nesse vídeo. E não confunda, a autoconfiança não é soberba, não é egoísmo, não é querer ser melhor que ninguém, não é ser metido, não é nada disso. Por mais que as pessoas achem estranho ali no começo, nossa, ela tá muito diferente, acostuma. Então vamos às minhas 7 dicas maravilhosas para você desenvolver essa autoconfiança aí, desde a hora que você chega no lugar, a hora que você abre a boca para falar, você vai ensinar as pessoas a admirarem você pela sua autoconfiança. A primeira coisa que você precisa para desenvolver a autoconfiança, o diminutivo ele cai bem para determinados tipos de pessoas que conseguem controlar o seu vocabulário, controlar e pensar nas palavras antes de falar.
Presta atenção nesse exemplo. Eu vou pedir pra pessoa aguardar um momento, aguardar um instante, só um segundinho, por favor. Aí coube de uma forma legal, sem sujar muito o vocabulário, mas tem pessoas que elas se jogam no diminutivo em tudo. Ai, obrigadinha, de nadinha, você pode fazer aquela coisinha pra mim, por favorzinho? Ele tende a deixar você com uma comunicação mais infantilizada. Tem pessoas que relatam que elas têm mais dificuldade, têm problema com autoconfiança quando elas têm esse tipo de vocabulário. Então, quando você joga tudo muito pro diminutivo, é difícil você voltar à sua postura normal pra ter uma conversa séria, um vocabulário mais refinado. Não é errado usar o diminutivo, mas em excesso pode prejudicar muito a sua conversa. Então, você tem que aprender a ir controlando e tentar falar o mínimo possível pra ter uma linguagem mais clara. Isso dá mais autoconfiança. Uma pessoa, quando ela é autoconfiante, ela foge um pouquinho daquele casual, sabe? Daquelas piadinhas sem graça, daquele excesso de gracinha. Já percebeu isso? Eu não sei se você percebe, aquelas pessoas que são bem autoconfiantes, você nota como elas são mais centradas, elas pensam pra falar. Porque perceba uma coisa, geralmente o tipo de pessoa que leva tudo muito na brincadeira, que é muito excesso de gracinhas, geralmente falta autoconfiança dentro delas. Quando você fala melhor, você tem uma comunicação melhor, mais assertiva, você não tem aquele medo de falar com as pessoas, você não tem aquele medo de conversar em público, você prefere ficar quieto, mais introvertido, mais tímido, num canto, e isso daí não é nada autoconfiante. Segunda dica, a autoconfiança mostra que a sua imagem importa muito mais do que você imagina. Presta atenção nessa comparação que eu vou fazer. Se chega uma pessoa que tá muito bem arrumada, que tem consciência de que ela tá arrumada, e uma pessoa que tá mais desarrumada, saiu às pressas, correndo, não deu tempo de se arrumar, é um exemplo. A pessoa chega, qual das duas chega com mais autoconfiança? Geralmente é a pessoa que se arrumou, que tá preparada. Nós precisamos estar preparados para as situações, e a sua imagem ela é muito importante nessa fase, porque quando você tem consciência de que você tá legal, você não precisa estar perfeito, só que você também não pode estar se sentindo horrível. Não é aquele negócio de ter uma mega produção todos os dias para qualquer ocasião. Gente, a autoconfiança ela não pede uma maquiagem de milhões, ela pede no mínimo que você olhe no espelho e fale, ó, legal, eu tô bacana. É isso. Diquinha é essa aqui pra você. Por mais que as pessoas que são autoconfiantes, elas se olham no espelho e falam, nossa, que legal, eu tô um máximo. Nesse formato que age uma pessoa autoconfiante. Porque muitas vezes nós temos medo de achar que nós nos acharmos brilhante, linda, muito arrumado, é ruim. A autoconfiança, ela começa muito ali no seu valor, no quanto você se dá o valor, no quanto você se acha valiosa. É admirável uma pessoa autoconfiante. Não é você sair falando pra todo mundo que você encontra, ai, porque eu sou melhor, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Ser autoconfiante é você ser moderado, é você saber aonde cabe o elogio que você está fazendo, é olhar no espelho e se achar linda, se achar maravilhosa assim. Que quando você se olhou no espelho antes de sair, você gostou do que você viu que você estava brilhantemente linda. Sabe esse tipo de comportamento que eu te falei, de quem olha no espelho, gosta do que vê, sai confiante, sabe? Olhando no olho, com a cabeça sempre erguida. São o tipo de pessoas que sabem do seu valor e não estão buscando a aprovação de ninguém. Você não precisa disso. E agora perceba que junção maravilhosa é uma pessoa autoconfiante com gentileza. Terceira dica é a autoridade ao chegar. Isso aqui é muito importante porque eu cheguei até a ver uma entrevista sobre isso e é muito bacana porque quando você chega no lugar, você chega no lugar. Porque tem pessoas que parece que chega no lugar é como se fosse o Gasparzinho, não tá se sentindo bem ali. Aonde que você vai encontrar essas pessoas? Geralmente num canto, afastada ou sozinha. Esse problema de autoconfiança, ele é até meio que solitário, né? Meio tímido. E isso não é legal. Por isso que é muito importante você desenvolver a sua autoconfiança. Então, quando você chegar num lugar, chegue de verdade. Chegue presente, esteja ali no meio das pessoas. Não importam quem converse com você, mas você tá fazendo a sua parte, cumprimente as pessoas. O excesso de timidez, ele atrapalha muito. Afeta até o psicológico das pessoas. Geralmente tem pessoas que se sentem muito sozinhas, falta muita autoconfiança. Bem, e se serve de conselho pra você, você não é inferior a ninguém. Você é brilhante no seu modo de ser. Quarta dica, quarto conselho é a autoridade ao falar. Geralmente as pessoas elas não têm autoconfiança, principalmente em falar em público ou falar com outras pessoas, por conta de não saber do que elas estão falando. Porque quando você não conhece do assunto, você não consegue desenvolver uma conversa sobre esse assunto. Dá uma pesquisada sobre esse assunto que você vai falar.
Isso vai levar mais autoconfiança, porque quando uma pessoa fala de um assunto que ela entende, meu amor, ninguém segura ela, porque ela tem autoconfiança, ela sabe do que ela está falando. E isso daí é muito sobre autoridade. Você não é obrigada a saber sobre tudo. Porém, se for algo importante para você, é bom você dar uma estudada, leia antes um pouquinho. Quinta dica, quinto conselho é não discuta, não brigue. Independente do assunto, as pessoas ouvem aquilo que elas querem ouvir. Por mais que você tente explicar o seu ponto de vista, mostrar que a outra pessoa realmente está errada, ela não vai ouvir. Principalmente naquele momento em que a pessoa está mais estressada, mais exaltada. Então é algo que não vale a pena, mancha a sua imagem. Isso não é bacana para tua autoconfiança. Sexta dica, sexto conselho é: seja positivo, você não é ruim. Só que tem gente que tem aquele problema de julgamento, de ficar reclamando, reclamar o tempo todo, achar que é ruim o tempo todo, e não é assim. Troque essas negatividades, essas palavras ruins, esses pensamentos intrusivos por coisas positivas. Às vezes as pessoas elas não são autoconfiantes porque elas têm um excesso de perfeccionismo. Não tem como uma pessoa que joga para si negatividade o tempo inteiro ser autoconfiante. Enfim, pratique a positividade. Tente ser positivo no seu dia a dia com as pequenas coisas, que aí automaticamente você vai treinando o seu cérebro a ser mais positivo. Sétima dica, sétimo conselho: pense antes de falar. Muitas vezes você tem excesso de ansiedade, você atropela tudo na hora de falar, você não espera. Isso é muito prejudicial para sua autoconfiança. Não tem como ser autoconfiante assim. Uma pessoa autoconfiante, ela tem paciência, ela observa outra pessoa falar, ela presta atenção no que a pessoa vai transmitir para ela, e aí ela recebe a informação, ela pensa sobre o que ela ouviu, e aí ela tem tempo de produzir uma resposta adequada. Tenho certeza que você seguindo esses 7 passos, eu garanto que você vai sair desse vídeo, você vai começar a praticar e você vai ser uma pessoa muito mais autoconfiante. E não se importe muito com a opinião alheia. Ah, tá ficando muito autoconfiante, tá ficando diferente. É bom que você fique diferente, diferente para melhor. Isso brilha a sua imagem.